E aí, cartoleiras e cartoleiros, tudo bem com vocês? Cheguei com a escalação para a rodada 35 do Cartola. E é óbvio que antes de comentar sobre a rodada, eu preciso muito agradecer o carinho de vocês comigo. Foi meu aniversário na quinta-feira, eu recebi muitas mensagens aqui no meu vídeo, nas redes sociais também. Fiquei muito feliz com o carinho, de verdade, de coração. Então, muito obrigada, eu desejo o dobro na vida de cada um e de cada uma. E agora sim, na última rodada, fechamos com 91 pontos. Gostei, tá? Foi um bom presente de aniversário, mas eu queria ter passado dos 100. Quem sabe, na 35ª, isso aconteça. E falando sobre a rodada, aquela correria, mercado mal fechou, já abriu de novo e fecha neste sábado para a 35ª rodada, às 7h29 da noite. Dos 10 jogos, somente 9 válidos aqui para o Cartola. O jogo entre Fortaleza e Atlético Mineiro foi adiado para o dia 30 de novembro. Em relação às partidas, o Botafogo joga em casa e recebe o Grêmio 7h30 da noite no Newton Santos. No sábado, 9h30 da noite no Maraca, Flamengo e RB Bragantino. No mesmo horário, Palmeiras e Fluminense. Jogos importantes. No domingo, 4 horas da tarde, o São Paulo recebe o Juventude no Morumbi. No mesmo horário, Bahia e Vasco na Arena Fonte Nova. 6h30 da noite de domingo, Sport e Vitória na Ilha do Retiro. 8h30 da noite, Cruzeiro e Corinthians no Mineirão. Fechamos a rodada apenas na segunda-feira com 2 partidas, Mirassol e Ceará, 7 horas da noite no Maião. E às 9 da noite, o Inter recebe o Santos no Beira-Rio. Jogos interessantes aqui para o Cartola. Acredito que tem aí uma possibilidade de ver uma grande pontuação nessa rodada. De olho nele para a 35ª rodada aqui do Cartola. E a regra, como sempre, é indicar um nome menos escalado, menos visado na rodada. E o indicado da vez é o Eric Pulga, atacante do Bahia, que joga em casa diante do Vasco. Gosto muito da opção do Pulga pela regularidade que ele tem, a média básica que produz durante as partidas. Na última rodada, inclusive, ele fez 6,70 de média básica. Já o Vasco sofreu 10 gols nos últimos 4 jogos do Campeonato Brasileiro. E aí, vai escalar? E agora, sem mais delongas, a escalação prévia do Olé feminino para a 35ª rodada. O meu time final você confere lá no meu canal no Instagram, @CamilaCCampos. De goleiro, o Rossi, do Flamengo. O Flamengo recebe o RB Bragantino, um jogo super importante, valendo a liderança do campeonato. Bem verdade que nos últimos 3 jogos ele não foi tão bem assim como esperado. Porém, sempre é um goleiro muito seguro, tem ótimas pontuações como andante, principalmente, e uma média geral de 5,53. Na lateral, o primeiro nome é o do Reinaldo, lateral do Mirassol. O jogo é somente na segunda-feira e o Mirassol joga em casa e recebe o Ceará. O Reinaldo já marcou 12 gols no campeonato, é o artilheiro do Mirassol no Brasileirão, é o cara que tem o pênalti, que sempre é um grande diferencial, e a média do Reinaldo é de 7,93, a média geral aqui no Cartola. Já o meu outro lateral será o Kaique Bruno, do Cruzeiro, mais uma vez com ele aqui na minha escalação. É um lateral sempre muito seguro. Eu acho que na maioria das vezes em que eu escalei o Kaique Bruno, ele correspondeu super bem, até quando perdeu o SG. Sempre com bastante média básica, super regular, e tem uma média geral de 7,72. O Cruzeiro recebe em casa o Corinthians. Zaga escalada com Gustavo Gomes, do Palmeiras. O Palmeiras joga em casa diante do Fluminense. O Fluminense vem de uma vitória muito interessante e importante na última rodada, venceu o Flamengo num clássico carioca. Porém, nos últimos 3 jogos fora de casa, não fez gol. Não é um time que costuma marcar muitos gols fora. E o Palmeiras tem uma defesa sólida. A média geral do Gustavo Gomes é de 4,90 e ele custa um pouco mais de 8 cartoletas. Na segunda vaga aqui da minha zaga, o Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. O Flamengo, como eu já mencionei, joga em casa diante do RB Bragantino. É um zagueiro que eu penso muito mais na questão ofensiva, numa possibilidade de gol. E é claro, o Flamengo tem a melhor defesa do campeonato. A média do Léo Pereira, a média geral, é de 4,71. E aqui na escalação do meu meio de campo, os 3 meias, inclusive são os 3 meias mais caros que aparecem neste momento aqui para a rodada.
Arrascaeta, meio-campista do Flamengo, Neymar do Santos e o Matheus Pereira, meio-campista do Cruzeiro. É o Arrasca, nem preciso falar muito mais sobre ele, já estamos na 35ª rodada, é a grande referência nesse meio de campo do Flamengo, é um jogador que sempre traz muita confiança, 17 gols marcados no campeonato. Já o Neymar tem um jogo difícil, fora de casa, diante do Inter, é um jogo importante tanto para o Inter assim como para o Santos, confronto direto. Porém o Neymar tem as bolas paradas, isso é um grande diferencial e pela importância desse confronto, eu tô com ele aqui na minha escalação. Fecho com o Matheus Pereira do Cruzeiro, que enfrenta o Corinthians, como eu já mencionei. Eu gosto muito do Matheus Pereira, é um dos grandes destaques deste ano aqui no Cartola, joga muita bola, é um cara que tem média básica, algumas bolas paradas também, e uma média geral de 7,05. Essa é uma rodada com boas possibilidades de meias. Gosto de alguns nomes, inclusive até cogitei um 4-4-2. Ataque escalado para a 35ª rodada e é uma rodada com boas opções de atacantes. E eu priorizei 3 nomes que eu gosto muito e que produzem bastante média básica. O primeiro é o Caio Jorge, atacante do Cruzeiro, que é o artilheiro do campeonato com 19 gols marcados, tem média geral de 9,07, 31 jogos disputados, 19 gols, além de 7 assistências, fazendo um grande campeonato brasileiro. Na segunda vaga, o Vitor Roque, atacante do Palmeiras, que joga em casa diante do Fluminense, um jogo super importante para o Palmeiras, buscando essa liderança, ele que é a referência nesse ataque. 30 jogos, 16 gols, além de 3 assistências. Por fim, na última vaga, é claro, a minha dica aqui no De Olho Nele, que é o Eric Pulga, atacante do Bahia. É um atacante super acessível para a rodada. O Bahia joga em casa diante do Vasco, que sofreu 10 gols nas últimas 4 partidas do Campeonato Brasileiro. E o Eric Pulga é um atacante sempre muito regular e de muito potencial nessa rodada. De técnico, Felipe Luiz, técnico do Flamengo. No banco eu fiz o hack com o João Ricardo, mas o meu goleiro realmente é o Rossi do Flamengo. Na zaga o James do Mirassol, lateral com Piquerez do Palmeiras. No meio de campo, com o meu reserva de luxo, o Alan Patrick, meio-campista do Internacional. Já no ataque reserva, o Bruno Henrique, atacante do Flamengo. Faixa de capitão com o Arrascaeta do Flamengo, que é um jogador que sempre tem muito potencial. E, é claro, esse jogo é super importante para o Flamengo, valendo a liderança do campeonato. Pensando muito nisso, que ele é meu capitão, o reserva de luxo é o no meio de campo com o Alan Patrick. Eu até já comentei em relação a isso. Eu optei pelo Alan, já que também é um jogo importante do Inter em casa diante do Santos. E o Santos, fora de casa, sofreu 12 gols nos últimos 5 jogos disputados. Escalação do Olé feminino para a 35ª rodada aqui do Cartola. No gol, Rossi, goleiro do Flamengo, em uma lateral Reinaldo do Mirassol e na outra o Kaique Bruno, lateral do Cruzeiro. Zaga escalada com Gustavo Gomes do Palmeiras e o Léo Pereira do Flamengo. No meio de campo e com a faixa de capitão, o Arrascaeta, meio-campista do Flamengo, Neymar do Santos e o Matheus Pereira do Cruzeiro. Já no ataque, Caio Jorge, artilheiro do campeonato e atacante do Cruzeiro, Vitor Roque do Palmeiras e o Eric Pulga, atacante do Bahia. De técnico, Felipe Luiz, técnico do Flamengo, e o time custou 153 cartoletas. Já o reserva de luxo será o Alan Patrick, meio-campista do Internacional. Então é isso, pessoal. A escalação prévia é finalizada, mas é claro que até o fechamento pode ter alguma alteração, alguma mudança aqui no meu time para a rodada. Então é muito importante me acompanhar lá no Instagram, @CamilaCCampos. Obrigada pela companhia em mais um vídeo aqui no canal do Cartola. Eu desejo uma ótima rodada e é claro que venha mais uma super mitada. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!